Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações. Que deu fundo, meu Deus do céu, entrando em seu receptor. Que deu Heróis da Fé. Aê! Programa Missões Heróis da Fé. Ela foi levantar ali para fechar a porta. Estamos aqui em nome de Jesus com o programa da Associação Missionária Evangelística. Hoje, dia 7, eu ia falar outubro, nós falamos tanto outubro no outro programa. Casamento do pastor e dos missionários em outubro, aniversário do pastor Paulo em outubro. Eita. Hoje, dia 7 de dezembro, 2021, programa Missões Heróis da Fé, na presidência pastor Humberto Schmidt Vieira. Estamos aqui, irmã Ivoneide, com esta linda família, linda família. E o irmão Moisés está aqui. Moisés é filho. Tá bonito, né? Tá lindo. De gravata até. Tá bonito, Moisés, tá bonito. O Moisés, ele é filho do irmão Tiago, missionário da Argentina, e a sua madre, sua mãe, que tá lá na ponta, não é Miriam, é Midian. É um mistério, nós vamos ter que descobrir. Por que botaram Midian? Mas, Ivoneide, bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Como é que tá esse som aí? Parece que não tá saindo. Vamos jogar Tu mais. que falou, Aqui. vira aqui assim, ó. Peraí, eu vou te explicar como é que é. Paz Ó, do isso aqui ele Senhor. move, irmã Ivoneide. Ó, isso aqui ali, vai. É que como a gente é meio Inexperiente, novato, né, assim, Ivoneide? inexperiente, Primeiro né? programa. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Paz do Senhor, família abençoada. A irmã Ivoneide conhece a família, irmã Ivoneide? Sim. Eu achei interessante que um dia desses eu convidei a irmã Midian. O que a irmã acha de participar de um programa Heróis da Fé, né? Porque sempre a gente fala no missionário e a esposa fica quietinha lá, né? Sempre... Vamos conversar então com as esposas. E ela, irmã Ivoneide, eu não estou preparada ainda, eu sou muito envergonhada. Aí hoje, quando eu vi que ela veio, eu digo, ô Glória, hoje que nós vamos conversar então. Amém. Olha aqui, ó. Vamos conversar com esse rapaz aqui. Ele trouxe uma máscara argentina. Vai, ela é com grande. Você comprou lá? Sim. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. E aí, ele conhece a irmã Ivoneide? É a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Ele tá com sotaque argentino. Ah, não, eu quero ouvi-lo mais então. Vamos lá então, conversa com ele aí. Paz, irmão Daniel. Que Daniel? Não, é Moisés. Moisés, é que eu vi o irmão Daniel Jeremias. Paz do Senhor, irmã. Ah, então, a irmã está falando bem em espanhol? Sí, Sim. ¿Usted habla espanhol? sí, hablo bien. Muy bien. Muy Sí, bien. predica. Yo no hablo nada. ¿Me ajuda? ¿Me ajuda que es isso? Ayuda. ¿Me ajuda Sí. a hablar? Minha esposa nasceu na Argentina, mas não habla comigo espanhol. Ela habla comigo, sabe como? Não é espanhol, é vassoural. Vassoura. Vai, Ivoneide, fala com ele. Glória a Deus. Programação sendo transmitida pela Rádio Restauração, filial número 1. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligadinhos aí na Rádio Restauração, filial 1. Programa Isso, E verdade. E o missionário... E o Samuel, lá em Curitiba também. Um abração, Samuel. Assembleia de Deus, transmitido nas programações. Que maravilha. Então, irmão Moisés, quantos anos no campo missionário? Vai fazer 13 em fevereiro. 3 anos. E qual é o seu papel lá no campo missionário? Tomar refri... Fala, vamos falar a verdade Não, aqui. eu já vi Fala ele- que eu sei de Não, tudo. eu já vi ele carregando a pasta dos missionários, mas ele tem um papel bem importante. Olha lá, Moisés. Tem muitas crianças, muitos adolescentes que estão ouvindo a programação. Olha, tu tem uma responsabilidade hoje representando os adolescentes missionários. Amém. Eu canto na igreja. Eu toco. Toca? Olha aí. Toco. Ele toca o quê? Toca o quê? Teclado. Toca teclado. Olha aí. Estou aprendendo. Ah, bom, senão eu ia te botar no teclado ali. Tá aprendendo? Sim. Ele toca alguns hinos, né? Porque a irmã Midia toca violão, né? Toca violão. Que Toca, eu acho Sim. bonito, irmã, tocar Que instrumento. lá diz guitarra, né? O violão eles chamam guitarra na Argentina. A irmã toca, irmã.
Sim, faz um barulhinho. Desde quando? Desde jovem, muito assim, eu tempo. peguei algumas notas. A irmã toca o quê? Violão? Violão. E ele... teclado também. E o teclado um pouco, assim, mas eu empurro um pouquinho pra ele, né? Daí Que ele bonito. Ele vê as Alguns notas hinos do ele violão. toca, né? A irmã ensaia com ele em casa, ele toca. Aí no do Inário de Sion, que seria hino da harpa lá, né? Alguns hinos de adoração também. Até ele, antes ele disse assim, ele viu o teclado ali, não fala que eu toco teclado. Amém. Não é pra falar que toca teclado? Não é pra falar, então tá. Não vamos falar que ele toca teclado. Mas se o pastor Paulo Roberto concordar, claro, a gente finaliza com o Moisés tocando o teclado. Não. E a irmã cantando. Viu, Não, pastor? não. Olha, Se tivesse um violão... Tinha um violão aí. Tinha um violão aqui, não sei onde é que tá. Mas glória a Deus que Daí largava como é- ela tocando. Como é importante, né, missionários, ter alguém que toque, músicos na igreja no campo missionário, porque muitas vezes o missionário ele prega, ele canta, ele tem que tirar oferta, ele fazem tudo, né? Mas aí não tem esse dom que é ser músico. Mas Deus está levantando então adolescentes, crianças aí com esse sentimento para completar o chamado da família missionária no campo. Que coisa linda. Então vale esse conselho aí para quem tem a chamada missionária, que tem filho, já vai ensinando, porque a criança tem mais facilidade, né, irmã Media? Com quantos anos a irmã começou a tocar? Eu era adolescente, jovem, acho que uns 15, 16, por aí. Pô, a irmã ainda é jovem. Então faz o quê? Uns 3 anos, irmã? Não, faz bem mais. Claro. Bem mais. Nós começamos assim aos pouquinhos, uma nota aqui, uma nota ali, e pegando alguns hinos, aí foi, né? Não me profissionalizei, mas me ajuda bastante. Quando a senhora conheceu o irmão Tiago, a senhora já tocava hinos na igreja? Sim. E ele Não, na aplaudia, igreja, pulava? Na igreja não, pastor, assim, ó. Na igreja não? Não. Ele falou pra mim, eu tinha um violãozinho simples, né? Daí ele disse assim, eu te dou um violão elétrico se tu tocar na igreja. E eu disse, meu Você era Deus. tímida? Sim. E aí Jesus me ajuda. Tá bom, me dá que eu vou tocar na igreja um dia. E aí ele me deu. E aí quando surgiu a necessidade, né? Fomos pra uma congregação um pouquinho mais simples. Daí eu comecei a fazer um barulhinho, assim, e aí foi indo. E os teus irmãos tocam? Não, Ainda não. ainda Tá. não. Quantos anos tem teus irmãos? Minha irmã tem 5 anos, fez em E setembro. tem o pequeno, né? E o Matheus, o mais jovem, fez 2 anos mês passado. Olha aí. Ele incomoda muito, não? Não, Não? calminho. Quem é que incomoda lá? E a Dos irmã? teus irmãos? A menina? a menina. Coitadinha. Se ela tá aqui, ela já ia dar Sempre um defamando glória. as mulheres desde pequenininha. Que coisa séria isso. A guria, ela é mais agitadinha. Agitada não. Ela já não é tão tímida que nem eles. É verdade, ela não é tão tímida que nem Eu- ele Interessante, né? Normalmente é os meninos que são mais, né? Nós não conseguimos ouvir toda a programação anterior, mas agora nós anunciamos para os secretários de missões que eles estão assistindo, então, para que eles possam extrair das Quem é que tá programações os secretários de missões. Para que possam extrair, então, do missionário algo e passar para a igreja, né? Não sei se já foi perguntado, se o pastor Paulo perguntou, a obra missionária em São Pedro. Não, diretamente não. É. né? Não entramos nessa. Como está a obra em São Pedro? Paz do Senhor aos ouvintes, todos os irmãos que estão acompanhando. Em São Pedro, Missões, nós temos 3 congregações. Temos a congregação sede num bairro próximo ao centro, na cidade. E temos duas congregações na colônia, né? Uma colônia Puerto Argentino e também colônia Aster. Puerto Argentino dá uns 4, 5 quilômetros de distância do centro de São Pedro, e colônia Aster uns 7 quilômetros de distância, né? E ali estamos trabalhando para o Senhor, fazendo obra missionária, né? E a obra missionária enfrenta muitas dificuldades, né? Até pela a questão da ajuda dos irmãos, a contribuição
dos irmãos que colaboram é muito importante para nós poder se manter lá, poder fazer a obra do Senhor, né? E como nós temos uma grande experiência da igreja no Brasil, a igreja na obra missionária, por exemplo, na Argentina, né? Por mais que Heróis da Fé já está na Argentina há, creio que aproximadamente 30 anos, né? Foi o primeiro Sim. missionário para a Argentina. Também o Ministério da Restauração já está lá há alguns anos também, né? Mas tem muita necessidade, né? Questão de obreiros, de companheiro, questão de locomoção, né? Por exemplo, nessas colônias nós conseguimos se locomover de carro, né? Algumas vezes eu fui a pé, porque o veículo estava estragado. Então, mas aí eu vou sozinho, né? Às vezes vou com um obreiro, dá mais ou menos uma hora caminhando a pé, com a família é mais difícil, né? Mas estamos fazendo a obra do Senhor, né? Temos a União Feminina, temos escola bíblica infantil, né? Tem alguns obreiros que nos ajudam. A igreja, na verdade, está estruturada, então. Mas qual é a estratégia que os irmãos usam para alcançar, por exemplo, fazer culto doméstico, orar por enfermos? Pelo que eu estou aqui entendendo, não tem ônibus que passe. Não é que nem nós morar numa cidade grande, que a gente quer ir lá visitar o pastor Paulo, a gente vai ir pegar uma lotação, um ônibus, um Uber, enfim, fica fácil. Mas quem está lá no campo missionário quer se deslocar de um lugar a outro, já não tem essa possibilidade, né? E tem irmãos idosos, irmãs idosas, como que... E, assim, irmãos, a questão de ônibus pode contribuir. É completamente diferente do Brasil, né? Por exemplo, tem ônibus de uma cidade a outra, né? Tem ônibus, por exemplo, de São Pedro, na capital, Poçada, outros lugares, tem ônibus, né? Mas na cidade... Tem ônibus no centro da cidade, alguns bairros da cidade. Já para as colônias não tem ônibus. Por exemplo, tem irmãos para eles virem num jejum da igreja, ou no jejum da União Feminina, ou um culto de Santa Ceia Central. Tem irmãos que têm que caminhar 1 hora a pé, 2 horas a pé, irmãos de idade. Claro, eles estão acostumados porque eles vêm algumas vezes no centro, algumas vezes por mês, para receber, para fazer compra. Eles vêm, né? Então, mas eles têm essa dificuldade, por exemplo, é difícil para eles virem um culto toda semana, né? Eles vêm no jejum, eles vêm num culto, né? Claro, conforme às vezes o trabalho a gente organiza, busca eles lá, depois leva, né? Mas, e tem lugar que tem muito cerro, muita subida, muita lomba, né? Então é complicado. A realidade em relação ao Brasil é bem difícil, é bem complicado, né? Então, devido a isso, os cultos não tem à noite, não é que nem numa cidade grande, as pessoas trabalham e à noite tem tempo para vir à igreja. Lá, os cultos eles são realizados durante o dia, então... Não, nós temos culto à noite, né? Por exemplo, nós temos 2 cultos na sede por semana, temos 2 cultos em Colônia Aço e 2 cultos em Porto Argentino, né? E lá e cada local tem um obreiro lá. Tem um obreiro, tem irmãos que nos ajudam, por exemplo, numa necessidade, nós não estamos lá, eles abrem a igreja, fazem oração, conseguem fazer um culto. Se não consegue fazer um culto, faz 1 hora de oração, lê uma palavra, ora por algum pedido de oração, alguma necessidade que tem, né? Mas nós sempre estamos participando nesse culto lá junto com os irmãos, né? Às vezes, por exemplo, a irmã não pode, por alguma dificuldade, mas eu estou lá, às vezes com algum obreiro. Nós sempre fizemos à noite, né? Porque tem irmãos que eles trabalham numa empresa normal, né? Alguns trabalham na prefeitura e outros trabalham na colônia mesmo. Eles plantam ali para eles mesmos, né? Então eles trabalham durante o dia e daí à noite eles se preparam para... mas esses irmãos que frequentam, então, os cultos à noite, eles têm carro? Porque caminhar 7 quilômetros à noite, às vezes... Não, por isso assim, irmão, por isso assim, durante a semana... Esses irmãos, eles vão na congregação da colônia. Os irmãos daquela colônia congregam na colônia. Os irmãos da sede, na sede. E da outra colônia, naquela colônia. E quando nós fizemos trabalho assim, a nível de área, por exemplo, o culto de Santa Ceia geral da área. Aí esses irmãos vêm. Alguns irmãos têm carro, outros não têm. Então esses irmãos vêm, a gente busca. Às vezes, hoje vem de a pé, a gente leva. Depois, né? Conforme a circunstância ali, e daí eles vêm participar ali, né? Vêm participar do jejum
geral com a igreja, a jejum da não feminina, essas vigílias geral que o Ministério está fazendo também, os cultos de Santa Ceia. Então a gente se organiza daí para unir esses irmãos num trabalho geral. Até para os irmãos não ter o entendimento que, por exemplo, assim, ó, o Ministério da Restauração é aquela congregação na colônia. Não, o Ministério da Restauração é a área, é o Ministério da Restauração na Argentina, no Brasil. Nós procuramos trabalhar dessa forma. Claro que há todo um empenho, toda uma mobilização para aquele trabalho, né? Glória a Jesus. Pastor Paulo, o senhor sabe o que aconteceu com os irmãos que parecem tão tímidos assim? Temos 37 likes, 37 pontos. Eu acho que tem irmãos aí que não esqueceram de compartilhar. Ontem foi uma reprise, foi uma bênção. Mas hoje nós estamos aqui com os missionários ao vivo. Cadê os meus irmãos? Cadê o povo abençoado, família Heróis da Fé, para divulgar essa programação, fazer com que todos conheçam o missionário Tiago, o trabalho que eles estão realizando na Argentina? Nós contamos com você. Isso timidamente já aumentou. Então vamos aí compartilhar, meus amados irmãos. Vamos lá. Vamos dar o like. Dando like, irmão Paulo Jair, que está conosco aí, deixando a sua mensagem para o missionário Tiago, irmã Miriam. Irmã Miriam tocou o violão para nós cantar, foi uma bênção, barro bem vermelho. Isso quem diz, irmã Elza lá de Viamão, isso. Eles estiveram em Vila Bonita, lá na Argentina. Olha aí, que maravilha. Foram fazer uma Irmã Elza, já compartilhou aí, irmã Elza? Vou fazer uma pergunta aqui, irmão. Eu estava conversando ontem com o irmão Moisés, domingo, o irmão Moisés Eliel. A importância da ida, assim, de um grupo de irmãos do Brasil visitar o missionário, irmã Midian, irmão Tiago. Vamos lá, irmã. Sim, é bem importante. Quando os irmãos chegaram lá, foi uma alegria para nós, né? Queríamos recepcionar muito bem, mas até mesmo nós, nos surpreendemos, né? A irmã Elza sabe, meu Jesus, faltou luz, foi uma batalha, mas choveu. Faltou luz na casa? Faltou luz na casa. Sim, no bairro, né? No bairro, né? E Foram aí, quantos lá? 2 carros cheios. E dormiram aonde, meu Deus? 7 irmãos. Nós conseguimos uma casinha, né? Que estava para alugar, acho que estava para alugar, né? Sim. E aí a irmã emprestou para os irmãos posarem lá, ficar mais à vontade. E aí eles se alimentavam lá em casa. E aí faltou luz, e aí atolaram, né, o carro no barro. Sim. Tiveram várias experiências missionárias, irmão. Mas para nós foi uma alegria, né? Foi uma benção. Até falei para ela, vai lá em São Pedro que nós estamos esperando. Então os irmãos que estão assistindo querem ir, tem bastante espaço, os irmãos são bem, como diz, hospitaleiro, né? Tem casa bastante para receber os irmãos. E vamos procurar receber os irmãos muito bem. Olha só, que bom. Porque na Argentina, eles falam terra colorada, né? Terra vermelha. Então, por exemplo, dia de chuva, se um lugar ele não tem, eles colocam lá tipo um saibro. Se não tem, o caminho não tem esse saibro, dificilmente um carro vai passar. Fica um sabão, né? Um caminhão, uma caminhoneta, assim. Eu até tive dois acidentes. Na verdade, tive um acidente, mas foi um livramento de Deus, né? Com a questão da terra vermelha, o dia de chuva, né? E o outro eu tive esse eu bati numa pedra, o para-choque do carro dianteiro, e quebrou, né? Bah. E o outro eu ia bater num barranco e eu freiei o carro mesmo na terra vermelha, porque ele não segura. Não segura. E o carro parou, eu creio que Deus colocou a mão pro carro não bater no barranco assim de terra. Meu Deus. Foi o que eu consegui segurar. Porque é bem... Dia de chuva, dia de muita chuva, por exemplo, inverno assim, é difícil chegar nas colônias para fazer culto por essa situação dos caminhos de terra, da terra vermelha, né? É mais complicado no inverno, assim, para nós conseguir atender os irmãos, estar junto com os irmãos lá das colônias. Glória a Deus.
Que coisa linda. E os irmãos estão aqui agora participando. O pastor deu um salto, ô, maravilha. Coisa linda. Obrigada. Até eu dei o meu like. Até eu dei. É muito importante. Agora eu dei o like. Falta poucos minutos, mas nós queríamos saber do irmão Midian, não vai dar tempo a gente conversar muito, né? Mas, ou o pastor Tiago, ou ambos, um testemunho impactante nesses 3 anos que estão lá na Argentina. Irmão, ali em São Pedro, claro, como a irmã perguntou a questão de oração, de orar por uma pessoa, né? Sempre quando tem uma necessidade, um pedido, que a gente pode se locomover até lá, a gente vai, né? Nessa pessoa, seja na colônia, na cidade. Mas nós temos um testemunho de uma irmã que ela congregava numa outra igreja e ela ficou... Por exemplo, com a pandemia, nós, por exemplo, o Ministério da Restauração, nós todo mês visitávamos os irmãos, levava Santa Ceia, orava, né? Estava sempre procurando ter contato com os irmãos, mesmo que ficamos quase 4 meses sem fazer cultos, né? E uma irmã passou isso com ela na igreja onde ela congregava, ela ficou uns 5, 6 meses sem... não deram assistência para ela. E essa irmã, ela fez uma cirurgia nos olhos e ela não ficou com dificuldade de enxergar. E ela também tinha um problema, eu creio que tem ainda, de diabetes, ela não podia caminhar a pé. E essa irmã não podia ler a Bíblia, não podia ler um inário, um hino para cantar. E essa irmã, uma outra irmã que congregava com ela no antigo ministério, já tinha passado a congregar com nós, já estava como membro do ministério. E essa irmã trouxe ela, essa outra irmã tem carro, trouxe ela. E ela teve que entrar na igreja assim, amparada pelo braço, né? Da irmã colocou ela sentada, tudo. E aquele culto que ela veio, um culto de ensinamento de quarta-feira, um culto de ensinamento da palavra, naquele culto ela saiu curada, ela saiu enxergando, ela saiu caminhando, e hoje se tem que vir a pé na igreja, ela vem a pé caminhando, não dá tontura nela, nada. Ela vem, ela lê a Bíblia no culto, chama ela lê a Bíblia, ela lê um hino, canta, né? E ela, uma pessoa assim que ela entendeu a revelação do ministério, ela vem para o jejum, ela vem para a consagração, ela ora, vem nós chamamos de oração, ela diz, pastor, não podia orar mais, pastor. Por mim, nós podíamos orar mais. Então, ela entrou ali cheia de dificuldade e debilidade, e Deus curou ela, cheia de enfermidades, né? E a família dela, que nunca tinha ido na igreja, começou a vir também, às vezes vem e participa de alguns cultos com nós, não tomaram uma decisão de servir a Deus. Mas ela ficou impactada que os filhos dela nunca foram na igreja, ela congregou no ministério há muitos anos. E ela foi perdendo a visão por causa de diabetes também? Mas eu creio que sim. É porque, assim, eu vou falar uma coisa. A diabetes causa a perda. Irreversível, que perdendo a diabetes não recupera mais. Sim. E ela já não enxergava. Olha como estava adiantada a diabetes dela, eu imagino, né? Sim. E já está enxergando. Só Deus fazer isso aí. Sim, ela lê a Bíblia no Puramente culto, Deus. Milagre de Deus. Ela limpa a casa, tudo. Ponto final, que horas nós temos aí? Ponto final, é 27 já. Olha só, coisa boa. Mas eu tava olhando aqui, ó. Mas como ficou bonito, olha só. Ficou lindo. Como ficou lindo. Não, o que nós chamamos, Moisés? Depois fazer um print. Tu tá bonito aqui, Moisés? Sim. Muito bem. Ponto final em nossa programação, irmã Ivoneide. Amanhã, programa Heróis da Fé, 13 horas. Não perca. Meus irmãos, estarei viajando essa semana, vou para Itajaí, depois vou direto pro Amazonas. Ore por mim, mas a Ivoneide vai ficar aqui, talvez na quinta, quarta, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, paz do Senhor. Paz, Obrigado, Senhor. missionários. Deus abençoe, paz do Senhor. Paz, Senhor. Deus abençoe.